Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade aqui na exposição da Palavra de Deus. Estou no capítulo 8 do Santo Evangelho de Jesus, segundo o nosso João Marcos. Então, estou no capítulo 8, dando assim a sequência. Esses dias aí foi um dia corrido, então não deu para mim expor a palavra de Deus, mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Então aqui, o capítulo 8, Jesus ele vai fazer a multiplicações dos pães e dos peixes. E do capítulo 14, do verso 14 até o 21, Jesus ele vai usar severamente do falso ensino, do fermento velho, do fermento estragado, do fermento que a Bíblia dá duas representações sobre o fermento. Pecado, Paulo vai tratar isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, do fermento. Paulo vai tirar o fermento velho, que simboliza ali o pecado, e o fermento também representa o falso ensino. Por isso que Jesus falou assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Então diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 8. Naqueles dias reuniu-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tende compaixão da multidão, que estão contigo há 3 dias, e não tem como comer. Se o despedirdes em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, por alguns vieram de longe. Então, Jesus, né? Com aquela multidão, já fazia 3 dias que ele não comesse, então Jesus, olha, despede essa multidão, quer dizer, Jesus disse isso para provar, né, os discípulos, os seus discípulos. E os discípulos responderam: de onde poderá alguém desfazê-lo de tanto pão neste deserto? E perguntou: quantos pães tendes? Respondeu: 7. E ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graça, o partiu e deu aos discípulos, para que eles distribuíssem, repartindo entre o povo. Irmão, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei 5, né? Na verdade, os 5 pães foi da primeira multiplicação. Esse aqui é a segunda multiplicação. Houve um erro meu aí. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também este fosse distribuído. E comeram-se e saciaram os pedaços restantes aos discípulos, e recolheram 7 cestos. E eram cerca de 4.000 homens, então tendo o despedido. Entrou logo no barco, e os seus discípulos foram para a região da Malta. E os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo para que tentarem a um sinal do céu. Aí Jesus, ele vai falar assim, olha que coisa interessante. O que Jesus quis dizer com isso? Que não será dado senão o sinal do profeta Jonas. Então despediu profundamente em espírito e disse: por que me pede geração um sinal? Em verdade digo que esta geração senão dará sinal algum. Então ele entrou no barco e foi para o outro lado. Em outros evangelhos, no caso de Mateus, Mateus cita assim, Jesus disse assim, a não ser que dado o sinal do profeta Jonas. Qual que era a simbologia? Jesus já falou assim, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim também, que Jesus já estava se referindo à sua morte. Ele diz, ó geração incrédula, ó geração perversa. Por que Jesus falou assim, disse em relação do sinal do profeta Jonas? Porque o único que fez essa ordenança de obediência à cruz, que foi um homem perfeito, o próprio Deus se encarnou na pessoa de Cristo, que cumpriu todas as coisas. Verso 14. E os discípulos se esqueceram de levar pão consigo, senão um só. Proveniu-se Jesus dizendo:
olhai e guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E ele discutiu entre si, dizendo: por que não temos pão? E Jesus, conhecendo os seus argumentos, e perguntou: por que discutir sobre não terdes pão? Ainda não considereis, não compreendeis que tendes o coração endurecido? Verso 18: e tendo os olhos e não vedes, e ouvidos não ouves, e não vos lembreis, quando parti os 5 pães entre com 5.000, 4 cestos cheios de pães, e recolheste, respondeu os 12. Quando parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E respondeu 7. E disse: não entendereis ainda? Então, o que estava acontecendo aqui, irmão? Jesus entra com os discípulos no barco, e naquele momento os discípulos esqueceram de levar pão, apesar que fez uma multiplicação dos 7 pães, só que aquele havia uma contenda entre os discípulos. E Jesus, vocês estão fazendo questão a multiplicação que eu fiz de todos aqueles pães? Só que aqui o evangelista João Marcos não dá detalhe, mas Mateus aí Jesus, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Quando Jesus disse a respeito disso, ele diz: cuidado com os ensinamentos dos fariseus, quer dizer, do fermento velho. Chegando a Betesda, trouxeram um cego, rogando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e pondo-lhe as mãos: vês alguma coisa? E o cego levantou os olhos e respondeu: vejo pessoas como árvores que andam. Que coisa maravilhosa, né, irmão? O homem cego, e ali, não sei, aqui a Bíblia não relata se ele era cego de nascença, não foi, se não vem. Aí ele, quando ele enxergou, que você está vendo? Não estou vendo como pessoas, árvores que andam. E tomou Jesus, pôs-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente ficou estabelecido, e já vi de longe e distantemente de todos. E mandou que Jesus para sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. Aqui confissão de Pedro ao mundo, dos nossos irmãos romanistas, né, dos nossos irmãos católicos, atribuindo toda a autoridade da igreja a Pedro, dando o ministério episcopal, papal, a Pedro, né? E infelizmente eles afirmam que a pedra principal, a pedra fundamental é Pedro, mas ao contrário, não, é Cristo. Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular. Não tem nenhum versículo na Bíblia que afirma, no Novo Testamento, que Pedro é a coluna da igreja. A pedra de esquina, a pedra de base é Cristo. O que Cristo veio estabelecer, ele estabeleceu a sua igreja, estabeleceu os apóstolos. Hoje a igreja vive sobre Cristo e sobre os ensinamentos apostólicos, mas o que está sendo construído agora é em cima daquilo que Cristo estabeleceu e sobre as doutrinas apostólicas. Então, Pedro, infelizmente, não foi e nunca vai ser o Papa romano, Papa de Roma, de forma alguma. Pedro tinha um chamado. Pedro foi chamado para foi ali para pastorear, para discipular, para ali na igreja em Jerusalém. Entendeu? Que a única forma que a Bíblia diz que Pedro, lá em Atos 10, ele ali ministrou a palavra ali sobre os gentios, sobre Cornélio, né? Sobre Cornélio. Agora Paulo não. Paulo, ele veio como apóstolo dos gentios. Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou: quem dizeis aos homens que eu sou?
Verso 28, respondeu João Batista, outro Elias, ainda outro um dos profetas. Então perguntou, mas vós dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, tu és o Cristo. E advertiu-os a Jesus, a ninguém dissesse que esse tal respeito dele. Então, quando Jesus pergunta ali para os discípulos, Pedro diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aqui nos mostra que, claro que Pedro teve uma evidência na igreja primitiva. Então, mas não é dizer que Pedro, que o Senhor daria a chave dele, que a autoridade total da igreja estaria sobre a submissão de Pedro, né? Apesar que nós, como cristãos, claro que nós precisamos um dos outros, nós precisamos um dos outros, mas o acesso a Deus, ele é individual, né? Nós, a partir do momento que Cristo nos salva, nós tornamos os sacerdotes de Deus. Então, a todo momento, toda hora, não precisamos dos homens para chegar a Deus. Nós, diretamente, nós em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, nós podemos ter comunhão com Deus, pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez no Calvário. Então agora Deus nos tornou sacerdotes de Deus. Agora nós somos sacerdotes. Nós temos nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Agora nós somos sacerdotes de Deus. Agora Deus nos fez coluna do seu templo. Então, a qualquer momento, qualquer hora, nós podemos invocar o nome do Senhor sem ter que passar por homem algum. É importante, o homem, as pessoas, os outros crentes faz parte da nossa vida, porque nós somos um corpo, né? Um só corpo. E um corpo não é formado de um membro só, é formado de vários membros. Temos Cristo como cabeça, agora nós temos um corpo, tem mão, tem pé, tem os membros. Então um precisa dos outros, mas nós não precisamos das outras pessoas para chegarmos a Deus. É só aonde que você invocar o nome do Senhor Jesus, onde você estiver, Deus ali vai não vai fazer presente, não, ele está em nós, o Espírito Santo está dentro de nós, Deus mora em nós. Então começou Jesus a ensinar, importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e fosse mortos e depois de 3 dias ressurgisse. Verso 32. E dizia abertamente que estas palavras, e Pedro chamou por parte e começou a respondê-lo. Verso 33. Jesus, porém, voltou olhando para os discípulos e respondeu Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás, não penses nas coisas de Deus, mas sim dos homens. Então chamando-se a multidão, juntamente os seus discípulos, e disse, se alguém quiser vir após a mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por minha causa e do evangelho, esse se salvará. O que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria ao homem em troca a sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora envergonhar de mim, das minhas palavras e também do Filho do Homem, e se envergonhará até que vier em glória ao seu Pai com os santos anjos. Veja aqui que Jesus ele propõe para que o homem se arrependa, que o homem nega a si mesmo. Por isso ele diz, olha, aquele que vinha após a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quando Jesus fez essa proposta para aquele jovem rico, né? O jovem rico falou assim, olha, eu obedeço toda a lei, eu fui criado na lei, isso eu conheço de trás para frente, de frente para trás, isso eu obedeço. Só que Jesus fez uma proposta para ele, diz, olha, vende tudo que você tem e dê aos pobres e me siga-me. E o que ele fez?
ele era um crente não, ele era uma pessoa alvarenta, ele estava apegado às coisas, ele não quis negar aquilo que atrapalhava ele servir a Deus. Então a mesma coisa a você e a mim, nós temos que negar aquilo que nos atrapalha a servir a Deus. Pode ser que você tem um duplo relacionamento e você não quer negar esse duplo relacionamento conjugal para servir a Deus. Talvez você rouba, fuma, mata, adultera e você não quer largar isso para servir a Cristo. Por isso que Jesus diz: aquele que vinha após a mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Porque para servir a Jesus é renúncia. É renúncia. Temos que renunciar aos nossos prazeres, os nossos desejos pecaminosos.